Cara, eu acho que eu me tornei um adulto chato. Não acredito que seja só eu assim, mas eu acho que infelizmente eu faço parte desse grupo de adultos chatos. E o que eu quero dizer com ser um adulto chato? Brother, eu tava vendo, tava pensando na verdade, aquelas cenas de anime, ou cenas de filme de herói, ou toda aquela coisa fantasiosa, aonde tipo o herói sempre se ergue no final, o herói pode ser qualquer um, o herói é derrotado, mas ele no final consegue vencer. E aí eu paro pra pensar, tem muitas obras, tem muitas obras, onde o herói não pode ser qualquer um. Onde quanto mais a história avança, você percebe que o herói é filho de um cara ou de uma mulher muito forte. O herói sempre foi destinado a ser um herói. Que o herói é o herói. Como se ele já tivesse nascido para ser. E isso me incomodou. Porque quando eu era criança, eu assistia os animes, assistia Naruto, assistia, sei lá, ia ver o filme do Batman, ia ver um filme do Homem-Aranha, ia ver. Ah, fui ficando mais velho, assisti aquele Boku no Hero. Aí você começa a olhar e você começa a falar, pô, o Naruto, ele é filho do presidente da Vila da Folha, do Hokage da Vila da Folha, com a mulher braba, sei lá das quantas. O Homem-Aranha foi mordido por aranha radioativa. O Midoriya lá, o Izuku, ele recebeu o poder do cara mais forte. Eu fico pensando, pô, não dá pro super-herói ser só uma. Não dá pro nosso herói ser só uma pessoa normal? As pessoas falam, ah, dá, tem, por exemplo, o Batman. O Batman é milionário. O Batman é trilionário, é o Elon Musk da. O Elon Musk que tomou bomba das histórias em quadrinhos. E isso meio que. Quando eu fui percebendo isso, com o passar dos anos, isso meio que foi matando. Matando a minha fé, matando a minha esperança. Que eu comecei a olhar para o mundo de uma maneira mais sombria. De uma maneira mais ruim. Eu comecei a olhar e falar, cara, então quer dizer que se meu pai e minha mãe secretamente não forem a galera, os poderosos, eu não vou ser nada, talvez? Ou se não tiver algum ser extradimensional dizendo que diz, cara, você é o destinado, você é o herói, eu não vou ser? Eu não posso ser herói? Mas aí, se eu não posso ser herói, por que eu deveria tentar? Por que eu deveria querer? O que é ser herói? O que é ser herói? É segurar um carro? É soltar laser pelo olho? Ou é só ajudar a senhora a atravessar a rua? Ajudar alguém humano que o carro morreu a empurrar o carro para ele pegar no tranco? O que é ser herói? Por que todos nós temos tanta vontade de ser protagonistas? Por que a gente sempre insiste tanto em dizer que a gente é o protagonista da nossa vida? Por que às vezes não parece? Talvez a gente viva uma realidade onde a gente tenta o tempo todo se provar especial para não endoidar. Há um tempo atrás eu não via problema nisso. Não via problema em não ser especial,
me notar como ser especial. Falar, eu sou só mais um, como todo mundo tá sendo mais um tentando dele. Só que tem horas que isso começa a mexer na tua cabeça. Tem horas que você começa... Isso começa a mexer na tua cabeça, mexer no seu caráter. Porque você começa a olhar para outras pessoas e você vê, cara, por que essas pessoas estão vencendo e eu não? Será que não chegou o meu momento? Será que eu não estou fazendo o suficiente? Será que só não é para ser para mim porque eu não sou o protagonista? Eu não sou o herói da história, eu não sou o destinado. E cara, eu comecei a me perguntar e a observar, tipo, quantas pessoas se veem assim, quantas pessoas se forçam a se ver assim para não endoidar, e quantas pessoas já endoidaram por perceberem que não são assim. Tipo, uma falta de fé em nós mesmos, que é o mesmo, ou um excesso de fé, que ao mesmo tempo que a gente quer se ver alto demais, a gente acaba se vendo baixo demais. A gente não sabe encontrar o equilíbrio. Então muitas das vezes eu me vejo querendo ser especial, não porque eu quero ser alguém pra mim, mas porque eu quero ser alguém a mais que o próximo. Não deixa de ser uma questão de quando eu era criança, de pô, eu quero ser um herói, salvar as pessoas e tananã, pananã, eu quero ser maior que o próximo. Isso aí é inveja, isso aí é ganância, isso aí sei lá, velho. São coisas que você nunca imaginou que você seria ou que você pensaria. E quanto mais tempo você vai passando na vida adulta, são coisas que você percebe que todo mundo passa, pensa e age. Porque isso é um problema do ser humano. A gente só tem vergonha de admitir. Porque inveja, todo mundo sente inveja. A ganância, todo mundo sente a ganância. Às vezes você olhar para o próximo e falar, caralho, por que esse cara tem e eu não tenho? Todo mundo passa por isso. Só que é um estigma que se você dizer que passa por isso, ou se você admitir que passa por isso, nossa, você se torna um monstro, um ser humano terrível, alguém que deveria ser expurgado da sociedade. E aonde que eu quero chegar com esse sentimento de ser herói, descobrir onde que eu quero chegar com esse sentimento entre ser herói e ser essa pessoa invejosa, ou ser essa pessoa ruim? É que onde dá pra ser herói. Pelo menos eu acho que dá. Porque uma coisa que... Lembra que eu citei no início do vídeo? Que todo mundo tem vontade de ser herói. Eles não têm vontade de ser herói só pelo poder. A gente não tem vontade de ser herói só pelos poderes loucos, só pra ter a pessoa no final, só pra conquistar o mundo, derrotar o vilão. O que mais faz a gente querer ser herói é quando tá tudo dando errado pro herói, quando ele tá tomando uma surra pro vilão e ele levanta. Está entendendo onde eu quero chegar? O que eu quero dizer é, toda vez que você vê essas suas falhas, toda vez que você vê essas coisas ruins em você precisa admitir isso. Você não precisa externar isso para o mundo inteiro. Você precisa admitir as coisas ruins que você... Isso é o vilão dando soco na sua cara.
E você aprender com isso, você se erguer no final para continuar lutando, continuar tentando melhorar, tentando ser melhor, é o que faz os heróis que a gente tanto torceu e admirou quando a gente era criança, mas que a gente começou a desvalorizar quando adulto. A gente só enxergava esses heróis como essas pessoas especiais. A gente não enxergava, só enxergava eles quando eles levantavam. Quando eles caíam, a gente não entendia. Hoje você entende que o herói, ele sempre cai, mas ele sempre levanta. Talvez seja sobre isso que essas coisas não tentaram ensinar a gente, que esses desenhos, esses filmes tentaram ensinar a gente quando criança, só que a gente não aprendeu. Eu acho engraçado é que mesmo depois de perder a fé nesses desenhos, mesmo depois de perder a fé nessas mídias, de olhar esses personagens e falar: ah, eu não consigo ser ele, eu não consigo ser este personagem. Eu ainda vejo as mesmas cenas que me emocionavam deles e eu me sinto a criança que tinha vontade de ser eles. Eu acho que a lição moral, a lição maior desse vídeo, seja para mim ou para você que está assistindo, é que a gente pode mudar, mas uma parte de nós nunca deixa mudar, nunca deixa de mudar. A outra lição é que a gente pode melhorar, a gente pode voltar a não só ter esperança, voltar a ser quem a gente era antes, ou a gente pode ser alguém melhor, deixar esses sentimentos ruins nos guiarem, ditarem quem nós somos, é errado. Se a gente pode ficar pior do que a gente era antes, a gente também pode melhorar. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se der, deixa um like. Se quiser, dá um comentário. Se quiser, compartilha. Ou dá hype, eu não sei se ainda tem isso no YouTube. E não perca a esperança.